Hoje nós vamos conversar com a Paula Garcia, que traz aqui pra gente a história da empresa dela na área de facilities, a Inene, que é uma empresa com uma história incrível, que mistura muito os desafios de empreendedorismo e sentimento. Bem-vinda, Paula. Obrigada, Márcia. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. É um prazer ter aqui conosco. Primeiro, vamos contar para a nossa audiência o que é o mercado de facilities, que é um termo novo, lindo, que todo mundo adora falar, mas que às vezes ninguém sabe muito bem conceituar. Me conta o que é o mercado de facilities. Todo mundo conhece, mas o nome é diferente. O nome é diferente, é lindo. Todo mundo sabe o que é no fundo, na prática, mas não sabe o que o nome significa, né? Quando a gente chega num shopping, o piso tá limpo, o banheiro tá limpo, tem papel, tem sabonete, tem segurança em um shopping, em um hospital e tudo funciona. Para tudo funcionar, um bastidor precisa funcionar perfeitamente. É o time de facilities. São as nossas meninas da limpeza, são as copeiras, são seguranças e é uma facilities lá atrás cuidando de tudo isso para ficar bonitinho para nossa chegada. Esse mercado já existia muito lá atrás com outro nome. E aí eu quero que você nos conte como é que vocês caíram nesse mercado, como é que essa empresa começou. Eu caí trabalhando com 3 anos no Shopping Center Norte, de pijama e meia, de madrugada. Então, a nossa história vem muito lá de trás. A Inene é uma empresa familiar, né? Nós somos em 3 sócias, eu, a minha mãe e a minha irmã. E a minha mãe trabalhou em uma empresa de terceirização por mais de 30 anos. Então, eu e minha irmã realmente nascemos nisso. Nascemos na limpeza, nascemos fazendo tratamento de piso, acompanhando de madrugada no Shopping Center Norte em outros clientes. Então, a gente realmente nasceu. E ele sempre existiu, né? Desde que o mundo é mundo, existe limpeza. Mas o nosso segmento mesmo, e principalmente a limpeza, ele ficou muito visto na pandemia, principalmente porque era necessidade básica. Então eu lembro, eu saía no elevador do meu prédio, todo mundo olhando feio, porque tava lockdown, as pessoas não podiam sair pra rua e a minha família tava saindo, né? Então as pessoas olhavam, mas a nossa atividade foi realmente reconhecida como essencial. Então a nossa equipe tava toda na rua e trabalhando muito, e a limpeza apareceu muito na pandemia, né? Quando você me contou a sua história, eu quero que você me diga, Deus já apareceu na tua vida? E é muito interessante porque foi uma aparição concreta. Conta isso pra gente. Isso é muito, muito lindo. Não tem como não falar que Deus não tá na nossa vida e não tá na Inene. E esse é o nosso grande propósito, né? Eu lembro que a minha mãe foi desligada, minha mãe se divorciou, eu e minha irmã éramos pequenas, eu tinha 4 anos, a minha irmã tinha 8. Tudo que podia dar errado deu, foi acontecendo uma coisa atrás da outra, e aí a minha mãe se divorciou, a minha mãe descobriu um câncer e a minha mãe foi demitida. E a gente precisa enxergar o copo meio cheio, e eu com esse lado realmente de ter Deus na minha vida, não dá pra falar que não foi Deus, não dá pra não falar que não foi Deus que guiou cada uma das situações, até pra onde eu estava e onde eu cheguei, né, da mudança realmente da minha trajetória. E aí eu lembro que um dia eu tava dormindo, eu acordei de madrugada, a televisão tava ligada, ninguém da minha família era cristão na época, na hora que eu abri o olho, que eu ouvi a TV, tinha uma pessoa falando Inene Adonai, e eu senti muito forte que era para eu anotar aquele nome Inene, que é uma palavra do hebraico e significa eis-me aqui, Senhor, que era para eu anotar esse nome porque um dia eu usaria, e foi exatamente isso. Tempos se passaram, eu era muito pequena, não consigo dizer quantos anos depois se passaram. A minha mãe resolveu abrir uma empresa de terceirização, não porque quis, mas por uma necessidade absoluta. Tava com câncer, divorciada, foi mandada embora, enfim. 2 filhas para criar. 2 filhas pequenas, enfim, ela precisava fazer alguma coisa e um amigo falou, faça o que você sabe fazer, e você sabe fazer isso muito bem. E aí foi que ela resolveu abrir uma empresa de terceirização, e ela e a minha irmã estavam conversando na sala, o nome da nossa empresa, e aí eu lembrei que eu tinha escrito, estava no meu guarda-roupa, levantei, peguei esse papelzinho e falei, Inene. E ela falou, nossa, que nome diferente. O que aconteceu, né? Me conta a história disso. Onde você ouviu, o que significa? Na hora que eu falei, ela falou, é isso. É isso porque tem tudo a ver com o que a gente acredita, tem tudo a ver com o nosso propósito de vida. A gente mal sabia que isso ia ser transcrito realmente na Inene. E hoje vendo realmente com a nossa presença no nosso cliente, né? A Inene não é só uma empresa de prestação de serviços. No nosso quarteirão existem 5 empresas de prestação de serviços concorrentes nossas, mas é realmente viver por propósito.
não só dentro da INN, mas dentro da nossa casa, estando aqui, qual o propósito de tudo, né? E o propósito da INN é maravilhoso, que é o meu propósito de vida, que é ser um agente de transformação e progresso humano. E aí fala muito porque o nosso negócio é o fator humano, né? E você tinha uma outra ideia de carreira, né, Paula? Antes, não era ideia trabalhar no negócio familiar. Nunca. O que você queria fazer? Meu sonho era ser médica e eu comecei a me preparar para isso porque eu fiz técnico em análises clínicas, fazendo ainda o colegial. A minha irmã estava muito realizada na área dela, era publicitária, estava em uma agência de publicidade maravilhosa, na época maior do Brasil. Enfim, estávamos super... E sua mãe sozinha na empresa? Sozinha. E na parte da tarde eu ia fazer arquivo para ela. Então ela me pegava na escola, eu ia para o escritório, fazia arquivo, então ajudava, então sempre tive contato realmente com a INN. E aí eu comecei a fazer... Medicina não deu, dinheiro curtíssimo, não deu. E aí eu fui fazer odontologia porque eu conseguiria trabalhar meio período pelo menos. Aí fui fazer odontologia logo no começo da faculdade. Eu falei, puxa, eu ajudei a plantar uma sementinha lá atrás, né? Falamos do nome da INN, é a INN, e aí eu simplesmente estou deixando essa plantinha e um dia minha mãe vai se aposentar e ela simplesmente vai vender, fechar as portas da INN. O que vai acontecer? Eu quero fazer parte disso. E aí eu resolvi parar a odontologia e me formei em administração de empresas. E aí você foi trabalhar em que área? Você já começou na INN como... já o diretor? Ou como é que você começou? Jamais. A minha mãe... É uma coisa que a gente discute muito em RH, são as novas gerações que vêm vindo, nunca querem começar de baixo, elas querem começar já em alguma vaga legal e rapidamente subir. Como é que foi o teu início de carreira? A minha mãe é uma mulher muito sábia, muito. Ela é incrível. E ela teve um exemplo, né, anterior. E ela olhou e falou, puxa, não é o que eu quero para minha empresa, não é o que eu quero para as minhas filhas. E trazendo sempre essa parte ética, essa parte de valores. Ela não foi uma pessoa que começou de cima, ela começou de baixo e foi crescendo, foi galgando com as próprias mãos dela. E aí, um momento a gente quis trabalhar na INN e ela falou, puxa, que legal. Ela primeiro queria que a gente tivesse experiências fora, ela sempre achou que fosse muito importante saber o que é chegar 8 horas da manhã, saber o que é ter chefe, saber o que é ter responsabilidade. Chefe que não era mãe. Exato, e aí não chegar lá de cima e cuidando dos funcionários e dando ordem numa salinha com ar-condicionado. E emendando a sexta-feira. Exato. 3 férias no ano, só quem não empreende, acho que empreender é isso, né? Mas tudo bem. E aí, nós tivemos oportunidades fora, eu trabalhei em outras empresas, a Carol também trabalhou em outras empresas, e aí em um determinado momento eu falei, puxa, acho que agora é a hora. Eu tinha o meu gestor e na ausência do meu gestor eu respondia por uma outra pessoa, que inclusive hoje é nosso cliente também, e ele falava, o que você está fazendo aqui, pelo amor de Deus? Vai trabalhar na sua empresa, vai trabalhar na empresa da sua mãe, vai dar dinheiro para o negócio que é de vocês. E conhecia um pouquinho da história da minha mãe, então ele me empurrava muito para olhar para a INN mesmo. E aí, em um determinado momento, eu falei, puxa, acho que pode ser agora, né? E aí, fomos para a INN próximo um período da outra, eu e a minha irmã, e aí, para nossa surpresa, nosso primeiro dia de trabalho, a minha mãe deu um uniforme de auxiliar de limpeza para cada uma de nós e falou, vocês não vão começar dentro do nosso escritório por 2 coisas. Primeira, é porque vocês precisam conhecer a realidade das nossas pessoas. Na época era só limpeza. Vocês precisam conhecer quem são as nossas pessoas, a realidade delas e a história de cada uma delas. Em segundo, vocês precisam saber o que a gente faz para vender. Como que você vai vender uma coisa que você não sabe o que é e como funciona? E aí foi lindo, porque nós fomos realmente para a operação, trabalhávamos em uma unidade fixa, e era isso, era limpando, era ouvindo os nossos funcionários, era dividindo marmita. Você reclamava, Paula? No final do dia eu tava só o pó. Mas era uma coisa de dentro, assim, muito forte, de propósito mesmo, né? Que eu falava, puxa... Eu preciso passar por isso. Eu preciso passar por isso. Faz parte do meu aprendizado. Isso vai fazer muita diferença na minha jornada. Num primeiro momento eu fiquei muito brava, sem maturidade, era muito nova. Fiquei muito brava. Eu falei, como, né, que ela vai me mandar pra limpeza e eu não vou pro escritório? Eu já tava pensando as áreas que eu ia seguir lá dentro. Então, o primeiro contato com isso, por toda a minha imaturidade... Já tava ligando o ar-condicionado tava pronta, assim, já, né?
Tava pronta. E eu falei, puxa, como que isso não vai acontecer, né? Mas isso foi muito transformador. E são exemplos muito reais, assim, da nossa área e das nossas pessoas. Chegar numa segunda-feira, por exemplo, e a funcionária não foi trabalhar, ou ela chegou 2 horas atrasada, e não simplesmente dar uma advertência, ou chegar brigando com a funcionária, enfim, né? É entender o que aconteceu. No dia anterior, por exemplo, no domingo, uma baita chuva em São Paulo, entrou água na casa da funcionária, ela perdeu absolutamente tudo que ela tinha. Você vai simplesmente chegar e dar uma advertência? Claro que existem os casos, e milhões de casos que faltaram porque faltaram, óbvio que sim. Mas e esse outro lado de funcionários que são Não realmente generalizar. excepcionais? Então, é isso, é não enxergar as nossas pessoas como números. Elas são pessoas, elas têm os nomes delas, elas têm uma família, elas têm uma casa, elas não estão ali só porque elas querem, elas estão ali porque elas precisam realmente, né? Então, isso fez muita diferença. Você me disse uma coisa que me marcou muito na nossa pré-conversa, antes do podcast, que você falou, eu quero dar vista às tias da limpeza. Que é muito isso, né? São pessoas que, às vezes, são invisíveis no escritório, e elas são invisíveis porque elas estão fazendo o trabalho delas muito bem feito. Quando esse trabalho não está bem feito, óbvio, ela não passou aqui, não limpou, né? E como é que foi? São pessoas normalmente simples, cujo nome é muito importante, saber o nome delas é importante, dar atenção porque elas estão fazendo é importante. Como é que vocês fazem? E elas trabalham longe da sua sede, elas trabalham num outro cliente. Como é que vocês fazem elas se sentirem parte de uma estrutura da qual elas não estão perto todo dia? Isso é um dos nossos maiores desafios. E eu gosto muito de falar de desafio, porque quando a gente tem desafio, a gente tem oportunidade. Então, eu gosto muito de falar sobre desafios. E é realmente isso, elas não são vistas. Não só vistas porque o nosso negócio é esse mesmo. Nós não devemos ser vistas porque quando nós somos vistas, algum problema tem. Então, quando tá tudo em silêncio, o cliente não tá ligando, tá tudo funcionando, o nosso trabalho tá rodando 100%. Mas quando começa a aparecer muito é porque nós estamos com algum problema. Então, nós precisamos ser, de uma certa forma, ficar realmente nos bastidores. Isso faz parte do nosso trabalho, isso faz parte de Facilities. Apesar de sermos... Agora, né, termos a nossa CBO, somos realmente reconhecidos, Facilities tem uma CBO para isso. Então, eu fico muito feliz com isso. Mas elas são realmente a tia da limpeza. E trazer não é só dinheiro, não é aumento de salário, não é promoção, não é só isso. Isso é muito importante, é claro que é. Mas trazer o valor delas, isso é muito importante. O quanto elas são importantes, o quanto elas são realmente essenciais, todos os nossos funcionários. Então, o nosso mercado tem uma coisa de, se o concorrente oferece um salário de R$50 a mais, elas vão. Uhum. E o nosso desafio é como elas ficam. O nosso como desafio diário, como manter as nossas pessoas. Então, porque, é isso. Às vezes a gente fala, mas R$50 não faz muita diferença. Para este público faz muita diferença. Total. De repente, são alimentos melhores e a mais quantidade que você pode colocar na sua casa no final do mês. Total. Então, realmente, R$150 faz diferença. Total. Então, elas verem que elas não são um número, nós não medimos funcionário por número na empresa. Essa é a primeira coisa. Funcionário número 1, 2, não medimos assim. As nossas pessoas são conhecidas pelo nome. E foi muito legal, porque nós tivemos uma supervisora que, assim que ela entrou, um porteiro queria falar com a diretoria, enfim, e a supervisora brecou e trouxe pra mim, nossa, porteiro tal queria falar, e eu falei, não, e você vetou? Não, essa é a Inene, essa é a empresa que você acabou de entrar. As nossas pessoas têm acesso a cada uma de nós, isso é normal aqui dentro, eles são quem entregam tudo na ponta, não sou eu que faço o cliente feliz. Tô dentro do escritório, quem faz o meu cliente feliz é o meu funcionário. E o mercado faz ao contrário, né? O mercado tenta fazer o cliente feliz, e não é o cliente feliz. Não tem cliente feliz se não tem funcionário lá na ponta feliz. Então, é fazer o funcionário feliz e automaticamente ele fará o nosso cliente feliz. Então, quando nós temos isso e conseguimos passar isso para as nossas pessoas, que é no momento que elas entram, isso faz toda a diferença no nosso negócio, porque as nossas operações são espalhadas nível Brasil. Então, eu não tô no Rio de Janeiro agora cuidando da nossa operação, mas o nosso time tá. Então, é exatamente isso. É passar a nossa essência
para todas as pessoas. Então, hoje, essa funcionária, essa nossa supervisora que está com a gente até hoje, ela entende, ela faz parte disso. E nós voltamos esse questionamento para ela. Olha, funcionário tem direito de vir até nós e falar o que ele bem entende, o que ele quiser, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, contar como está a nossa operação. Ele tem o direito disso. Crie você esse caminho, crie você esse canal de relacionamento, porque se você tem os funcionários do seu lado, o jogo vira. Uma coisa que a gente fala muito em RH, Paula, é o RH como uma ferramenta de marketing também para a empresa. E nesse sentido, a gente fala o seguinte, às vezes quando eu estou com uma vaga aberta, é fazer com que as pessoas de dentro da empresa indiquem para outras pessoas, ou seja, elas mesmas estão propagando a empresa como uma boa empresa de trabalhar. A INEM tem esse retorno, como quando você coloca uma vaga, os funcionários falam, não, vou trazer uma pessoa, vou indicar a pessoa. Como é que é isso lá? Sim, e a maior forma da nossa captação de funcionários é exatamente assim. E digo não só de funcionários, de clientes também. Tem uma facilities no mercado que eu gosto muito do que ela fala, Ana Paula, a INEM tem fãs no mercado, eu não consigo entender isso, eu acho maravilhoso. Eu faço parte de alguns grupos de negócios e na hora que perguntam, alguém indica uma empresa de serviços? Alguém indica uma copeira, uma recepcionista? E aí chove, assim, vem 10 Fala pessoas. Com a Paula da INEM, Paula da INEM, o tempo inteiro. E aí teve um dia que ela virou pra mim e perguntou, Paula, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode, num almoço. E ela falou assim, você paga essas pessoas? Então, isso é muito São maravilhoso. Seguidores comprados. É muito maravilhoso. É uma coisa genuína, é orgânico. E eu acredito muito nisso, né? Nas conexões genuínas. A consequência disso tudo é um retorno. Mas você não está fazendo uma conexão pensando em alguma coisa. Ela é realmente genuína e, acredite, na ponta vai acontecer um negócio. Ou uma boa indicação, ou um fechamento de negócio, ou uma parceria. Mas vai realmente acontecer. É o boca a boca, né? É a indicação boca a boca. E agora quem vê você assim, toda desenvolta, falando, não imagina que o seu início de carreira na área comercial foi assim, a sua grande vitória profissional, né, Paula? Como que foi? Conta pra gente aqui. Nunca me imaginei na vida numa área comercial. Ela diz que ela é uma pessoa tímida. Muito tímida. Eu lembro, eu era pequena, minha mãe tentou de todas as formas. Me colocou em curso de teatro, me mandava para apresentação e eu tremia. E aí teve um dia que ela falou, hoje é o seu dia, hoje você vai pedir uma pizza por telefone. Eu quase morri do coração. Ela falou, se você não ligar e pedir a pizza, não vai ter pizza. E aí, claro que eu tive que pedir a pizza, né? E aí eu liguei, eu suava frio, assim, ó, minhas mãos transpiravam, eu tremia. E aí ela me deu o telefone, eu liguei, falei, boa noite, eu queria uma pizza de coca e uma mussarela. Minha mãe olhou pra minha cara e falou, não! Tudo errado, desliguei o telefone, chorei. Então eu era muito tímida. E eu não conseguia ter uma conversa assim, eu tinha muita dificuldade com amizade. Na hora que a professora chamava o meu nome na escola, uma das primeiras, né, Ana Paula, eu já me tremia toda, levantava a mão antes dela falar o nome, sempre tive muita vergonha mesmo. E aí eu li em um livro que para você encarar os seus medos, você precisa enfrentá-los. E ele citava alguns exemplos. Então, se você tem medo de água, você precisa fazer natação. Se você tem medo de altura, você precisa pular de paraquedas. E eu completei os exemplos dele na hora que eu tava lendo. Se você tem medo de falar em público, você precisa falar em público. E para enfrentar isso. E aí eu comecei a trabalhar na INEN. Logo que eu saí da limpeza, minha mãe falou que ótimo, muito estratégica, né? Claro que não foi por acaso. Falou a vaga que está aberta aqui. É o comercial. Eu falei, como que eu vou pro comercial? Vou vender o quê? Eu não consigo falar. Meu Deus do céu, hoje eu só conheço como vende limpeza, o que é limpeza e as nossas pessoas, ponto. E uma vergonha imensa. Como que eu vou fazer isso? E aí eu falei, é agora. Então, para eu enfrentar os meus medos, eu preciso enfrentá-los. Para eu vencer os meus medos, eu preciso enfrentá-los. E aí eu me inscrevi num grupo de empresários que eu precisava me expor e falar sobre a minha empresa todas as semanas. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Esse evento era de quinta-feira. Quando eu chegava segunda-feira, eu já não dormia mais. Eu passava mal, eu suava, eu não conseguia sair do banheiro, era terrível. Era um medo mesmo. Medo. Quando eu terminava de me apresentar, eu lembro, eu tentava pegar um copo pra ver se eu me acalmava. Na hora que eu entregava o microfone, caía o copo de água, era uma coisa terrível. E aí eu fui treinando a minha mente, a minha fala, o meu discurso. E aí eu fui conseguindo e ter mais familiaridade com aquilo, né?
E aí surge uma vaga para secretária do grupo, me candidatei a secretária, eu fui secretária durante 6 meses, 1 ano naquele grupo. Depois uma vaga de vice-presidente, eu me candidatei e fui ser vice-presidente, e aí eu fui convidada a ser presidente do grupo. E aí realmente eu não falava mais só sobre a minha empresa, mas eu apresentava o grupo inteiro todas as semanas. E foi incrível, foi incrível. E eu fui treinando, e aquilo era um treino para mim mesmo, porque na hora que eu ia nas reuniões comerciais da INN, eu tava mais habituada e conseguia falar melhor, e aí as coisas foram acontecendo. Estar aqui é um desafio também, né? E isso acaba sendo uma lição pra vida com qualquer outro assunto, né, Paula? É enfrentar mesmo. E conforme você se familiariza com os assuntos que você precisa enfrentar, eles vão ficando seus amigos, né? Aqueles, tá bom, vai você de novo, ok, já te conheço hoje, um pouquinho mais do que eu conhecia ontem. Então, vai ficando mais fácil. E você falou de pizza, agora me ocorreu a pergunta, quanto vale uma pizza e uma Coca-Cola pra você hoje? Muito, e Deus é muito maravilhoso, né? Como não falar que Deus não tá na nossa história e não tá na nossa família? Além de todos os desafios do começo, divórcio, câncer, demissão, tudo isso da minha mãe, detalhe, a nossa família não sabia de absolutamente nada. Deve fazer uns 6 anos que a nossa família soube da nossa história, então ficamos lá, eu, a minha mãe e a minha irmã, passando esse terremoto na nossa vida, as 3 juntinhas, e nós e Deus, né? E aí minha mãe tinha comprado um apartamento nesse período todo, claro que antes de ser demitida, a nossa vida estava muito estabilizada, a construtora quebrou, foi realmente um caos. Quando nós mudamos para esse apartamento, nós mudamos no contrapiso, eu lembro, era inverno, não tinha gás, os chuveiros eram a gás e a gente tomava banho gelado, e a minha mãe fazia tudo aquilo ser uma grande diversão, uma grande farra. E olha que hoje já tem aquela a turma dos 5 da madrugada que acorda às 5, toma banho gelado. Não foi por escolha. Na época não foi por escolha. Já tinha antecipado o movimento. Não foi por escolha. E minha mãe dançava, vamos ver quem toma banho mais rápido, e uma grande graça. E aí nós não tínhamos geladeira, a gente não tinha absolutamente nada. Tínhamos 3 colchões de solteiro no chão, as nossas roupas todas em caixa e somente isso. Uma lâmpada no quarto e somente isso. E aí, Deus é maravilhoso, Ele prepara anjos ao decorrer da nossa caminhada, e uma pizzaria na frente, o dono da pizzaria descobriu a nossa história, nós não sabemos como, minha mãe, se a família não sabia, quem dirá o pizzaiolo, da né? frente. E aí ele ficou sabendo da nossa história, e ele falou, eu vou todos os dias à noite mandar uma pizza de mussarela e uma coca. E aí foi isso, durante muito tempo foi o nosso jantar de todos os dias, uma pizza e uma coca que ele mandava para nossa casa. Você acha, Paula, refletindo, agora a gente olha para trás e aí a gente tem aquela frase do Ariano Suassuna, né? O que é ruim de passar é bom de contar, né? Essas coisas elas ficam boas depois que a gente passa por elas. Mas você acha que isso hoje faz com que você tenha uma armadura, assim, você não é tão impactada por qualquer probleminha? Totalmente. E a INN me faz isso diariamente, ouvindo diariamente as nossas pessoas, resgatando tudo que nós vivemos lá atrás. Então, até valor. O valor que a gente dá, cada contrato que a gente fecha, cada conquista nossa, ela é muito comemorada. Então, realmente são presentes. Mas nos formou os seres humanos que nós somos, as profissionais que nós somos, e ver a INN de uma forma diferente. Você cria essa bagagem toda, ela vai dando respaldo para fazer coisas maiores, né? E você sabe que pior não pode ficar, né? Você tem que... eu acho que pode. Olha, ali já achei que já tava no nível máximo. Eu acho que pode, sabia? Uma vez eu vi uma coisa e falei, gente, é verdade. Eu não queria acreditar nisso, mas é verdade. Nada está tão ruim que não possa piorar. E aí naquela época vinha uma coisa atrás de outra coisa. E aí, de repente, minha mãe se divorciou. E nossa, tava péssimo, né? Meu pai era um paizão, um pai extremamente presente. O pai referência na escola. E cortar isso da noite pro dia, né? E aí, de repente, não pode piorar. Pode, veio câncer. Aí depois pode piorar. E veio a demissão E qual que é o futuro que você acredita, Paula? Vocês estão numa empresa já super, pelo que eu entendo, profissionalizada, porque vocês têm uma visão
de empresa estratégica, não é, ela é familiar por uma constituição, mas ela é estratégica no momento, porque vocês trabalham ela já dessa maneira. O que você acha qual que é o futuro? Investimento em pessoas, investimento em tecnologia? Bom, investir, a gente não para de investir nunca, né? Não, nas pessoas. Não tem paz. Não tem um dia de paz. Não. Mas é um bichinho que pica e não dá pra sair, né? Então, o investimento não para nunca na Inene. Inclusive, ano passado, fomos reconhecidos e conquistamos uma certificação internacional. Foi a primeira empresa brasileira composta 100% por uma diretoria feminina, que é a ISO 41001, que é a ISO de Facilities. E também a ISO 9001, que é a ISO de qualidade. E ano passado foram esses 2 grandes investimentos que nós fizemos, de conquista mesmo, né? E para o futuro, o que nós, ao decorrer dos anos, começamos a entender? Que o nosso negócio não é limpeza, portaria, recepção, jardinagem, não são os serviços de facilities. Isso, uma cliente que trouxe isso pra gente. O nosso negócio é realmente gestão de pessoas. Nós temos uma habilidade, um dom mesmo, voltado para pessoas. Então, hoje nós atendemos as mais diversas áreas e agora, nesse momento, tecnologia. Então, um cliente nos convidou, isso foi muito legal, e aí nós ingressamos também no mercado de tecnologia. Então, para o futuro... Vai aprender mais um pouquinho agora, Paula. Mais um pouquinho, Então, para o futuro, a nossa grande visão é isso. A tecnologia ela é muito importante e é o que nós temos na Inene. As nossas certificações são muito importantes, mas o capital humano é realmente o nosso negócio. É realmente ter gente feliz trabalhando, é ter gente com propósito trabalhando. E eu falo sempre uma frase, uma vez eu ouvi isso, me chocou muito. Se no domingo à noite, na hora que você escuta a musiquinha do Fantástico, te dá aquele frio na barriga, você fala, ai meu Deus, amanhã é segunda, você tá fazendo errado. Você não tá no lugar certo. Você precisa fazer alguma coisa aí e repensar, porque é pra você ouvir a musiquinha do Fantástico e falar, opa, amanhã eu posso mudar mais uma vida, amanhã eu posso arrancar mais um sorriso, amanhã eu posso fazer alguma transformação na vida de alguém. É isso, é sobre propósito. E quando você coloca propósito em tudo que você faz, no seu trabalho, na sua família, em uma relação, em uma reunião, qualquer coisa onde você coloca propósito, você cresce. Tudo que você coloca intenção, cresce. Então, esse é um grande recado que começou a partir de mim. Eu ouvi e transformou a minha vida. E você acha que você vai levar isso para os teus filhos também, Paula? É uma briga em casa, né? Porque meu marido é empresário também. Meu marido tem 5 empresas. E ainda bem que nós temos 2 filhos. Porque eu fico, filha, você vai trabalhar na empresa do papai ou da mamãe? Da mamãe. Aí ele fala, não, agora eu vou perguntar pro Samuel. O Samuel tem que responder que era minha. Então... Mas vamos começar do mesmo jeito, de baixo, com Paula. certeza. Nada de começar na nossa. A Rafaela já começou, porque a Rafaela pega um paninho lá e ela vai lá nos móveis com 4 aninhos. Mamãe, meu quarto tá todo bagunçado. O exemplo arrasta, né? O exemplo é tudo. Isso. E assim, eu acho que o que vocês também passam muito para a equipe de vocês toda é a união da família, né? Isso transborda. Assim, a gente consegue ver quando você fala, pelo brilho nos seus olhos, que essa união de vocês como família transborda para uma união na empresa também. E muito legal como a gente se respeita lá dentro como profissional. Então, eu não percebi se aqui eu falei mãe ou se eu falei Maria José. Maria José. Das 8 às 18 é Maria José. 18 e 1 é mãe. Se eu tô no escritório, eu quero fazer alguma coisa pessoal, é mãe. Então, eu vou lá na sala dela e falo, mãe, vamos almoçar? Deu 2 minutos, eu vou falar com a Maria José, só 1 minuto. Então, a gente respeita muito a área de cada uma dentro da empresa. Então, se algum funcionário vem falar sobre a área da minha irmã ou da minha mãe, eu falo, você já falou com a Maria José? Você já falou com a Carol? Porque cada um realmente tem a sua área. Nos bastidores, a gente fica aqui. Maria, você acha que eu devo fazer o quê? Carol, você acha que eu devo fazer o quê? Uma pedindo opinião para outra o tempo todo, me direciona o que você acha pela sua experiência, mas lá na frente dos nossos funcionários, cada uma tem a sua área, o seu respeito e o seu valor. Você já se sentiu em reuniões com empresários, por ser mulher, você sentiu que talvez eles achassem que você não fosse dar conta do recado, Paula? Eu já senti. E muitas vezes o nosso mercado era muito masculino. Hoje, porque o mercado de terceirização era um mercado que é masculino. Era hoje masculino. A mulherada tem dominado. Tem. Mas eu acho que a nossa história, ela é tão forte. O que eu acredito é tão forte. Eu acredito tanto
na nossa empresa, nos nossos funcionários, na história da nossa mãe. Eu acredito tanto nisso que é uma opinião dele, tá tudo bem. E daqui a pouquinho ele vai ver qual o valor que nós temos para entregar. Quando você entrou na área comercial, qual o sentimento assim, quando você fechou o seu primeiro contrato? Olha... O que você sentiu, Paula? Que superação, porque... naquela época eu simplesmente estava. Eu achava que realmente era um treinamento e eu estava treinando lá em falar em público, em me reunir com pessoas, em ir a eventos. Eu estava realmente treinando isso. Mas quando é genuíno e quando a gente acredita, as coisas realmente acontecem. E aí quando eu fechei meu primeiro contrato, tanto que na Inene a gente tem um hábito nosso até hoje. Eu gosto muito de rituais, né? E nós temos isso até hoje. Tem empresas que tocam a buzina, tocam o sino, a gente coloca fogos. Então a gente coloca um áudio de fogos, sem falar nada, lá todo mundo, é open space, né, a Inene. Na hora que eu ligo fogos, aí todo mundo bate palma, aí o outro vendedor vai e bate. Então é muito legal, mas o primeiro é o que marca mesmo. Dá aquele frio na barriga, né? E o primeiro eu demorei 6 meses para assinar um contrato. Nossa, tá vendo como demora? Foi um banco japonês. Nossa! Que demoramos 6 meses para assinar o nosso primeiro contrato. Teu cliente mais antigo tá com vocês há quantos anos? E um escritório de advocacia com a gente há 15 anos. Olha! Temos algumas indústrias também que estão 14 e 11 meses. Todo mundo vai ficando. É muito legal. É muito difícil a gente perder um contrato. Realmente, nós temos vínculo, a gente acompanha muito de perto. Então, nós temos vínculo com o cliente. A Inene não tem problema? Minha amiga, que empresa não tem problema. Então, todas as reuniões que eu vou, quando eu vou com algum vendedor, eu sempre falo, a Inene não é a empresa perfeita, mas é a empresa que busca a solução. Então, vamos ter problemas no decorrer do caminho, mas você sabe exatamente para quem ligar. Tem todo o nosso time operacional, todos os coordenadores, os diretores, mas na hora que tem um problema, você sabe exatamente para quem ligar. Não é aquela empresa que tem contato de 30 supervisores e que liga para um, liga para outro. Então, isso não vai ser resolvido, né? Então, esse é o nosso grande diferencial, a nossa presença. Então, teremos problemas, porque é uma empresa feita de pessoas. Eu vendo, outro entrega, outro acompanha, tem a qualidade, mas a nossa resposta é muito rápida. Paula, e só para a gente finalizar, como empreendedora e mulher, qual que você acha que é o seu maior desafio agora para esse século XXI? Manter os meus valores em um mundo tão indo na contramão de tudo, né? Às vezes eu estou em alguma roda de negócios, alguma roda de amigos, e aí eu vejo que eu tô tão fora da casa, né? Com uma família, casada, vou fazer 8 anos de casamento, com 2 filhos, e aí às vezes eu olho e falo, nossa, parece que eu sou a exceção de tudo, né? Então eu acho que a grande questão é... Mesmo em um mundo tão moderno, não sei se disruptivo é a palavra certa, mas manter os meus valores e não negociar os meus valores. Eu considero que esse seja o meu maior desafio como empresária, em um mundo de tantas oportunidades, inclusive de negócios. E o nosso grande desafio também é na área comercial, porque é o meu vendedor que está na rua, o meu vendedor que recebe as oportunidades, né? Então, de passar isso para os meus filhos em primeiro lugar, porque o meu maior sucesso é a minha família, não é o meu trabalho, depois vem o meu trabalho, que claro, é uma extensão, é uma continuação, mas a minha prioridade é realmente a minha família, e manter isso, passar isso para os meus filhos, passar isso na minha empresa, de que os nossos valores são inegociáveis. Teve até abrir uma vaga para comercial, e eu escrevi exatamente isso, pedi para o RH escrever exatamente isso, uma pessoa que tenha valores inegociáveis. Paula, então obrigada por você estar aqui, foi uma excelente entrevista, vai voltar várias vezes para a gente conversar de outros temas, e muito obrigada e sucesso para vocês da Inene. Obrigada pelo convite, sucesso para nós. Obrigada.